pessoal, meu nome é Amira Medeiros, sou médica, professora de Anatomia Humana da Universidade Federal da Paraíba. Estou mais uma vez aqui no canal Educação e Anatomia do professor André Oliveira para darmos continuidade ao estudo do mediastino. No vídeo de hoje abordaremos o estudo do mediastino posterior. Vamos lá! Então, vamos continuar o estudo do nervo vago agora na vista lateral direita do tórax. Então, aqui nós temos o hemitórax seccionado, o pulmão direito, e nós vamos rebater esse pulmão direito para que a gente possa identificar as estruturas no mediastino posterior, tá? Então, nós vamos seguir aqui a identificação do nervo vago nessa região, só para demonstrar a formação que ele tem aqui do plexo esofágico. Então, aqui a gente tem o trajeto do nervo vago, como a gente viu ele aqui na região do pescoço, né? Originando aqui o nervo laríngeo recorrente direito, inferiormente à artéria subclávia direita, e a gente falou do trajeto dele posterior às estruturas do hilo do pulmão, a raiz do pulmão. Então, por isso que a gente rebateu o pulmão para continuar esse trajeto do nervo vago e aqui identificando as fibras em torno que vão formar o plexo esofágico. Então, aqui a gente tem o esôfago, lembrar que a gente está aqui com a traqueia, o esôfago aqui posteriormente à traqueia, e aqui a continuidade do esôfago, né, no mediastino posterior. E nessa região aqui a gente consegue identificar as fibras do nervo vago que formam justamente o plexo esofágico em torno do esôfago. Uma outra estrutura nervosa que a gente vai estudar no mediastino posterior é justamente o tronco simpático, que aqui a gente identifica, né, os gânglios do tronco simpático, né? Então, é uma estrutura que tem esse trajeto lateralmente à coluna vertebral. E no tórax, para cada gânglio do tronco simpático, a gente vai ter uma conexão com o nervo espinal, que nessa região do tórax, o ramo anterior do nervo espinal, ele é representado pelo nervo intercostal. São esses nervos que correm nos espaços intercostais que a gente identifica. Aqui a gente tem ainda um pouco de pleura, né? Nesse espaço a gente tem aqui um pouco de pleura. Aqui a gente tem a fáscia endotorácica, revestindo internamente, né, esses músculos e essas estruturas, né, conectando a pleura à parede torácica, e aqui nós temos justamente esses nervos espinais. Então, que são os ramos anteriores, né, dos nervos espinais, que formam os nervos intercostais. Então, esses nervos intercostais, eles têm essas comunicações, né, os ramos comunicantes. Aqui a gente tem o ramo comunicante branco, que é esse mais lateral, que faz a conexão com o tronco simpático. Lembrar que o tronco simpático, ele carrega o estímulo simpático, né, para os órgãos, né, do tórax e também do abdômen. Então aqui nós temos já a formação do chamado nervo esplânico, né? O nervo esplânico, ele tem, a partir do tórax, a gente vai ter 3 nervos esplânicos, o maior, o menor e o ímio. O maior, ele se origina dos gânglios simpáticos do 5º ao 9º. Então são essas fibras que vêm se direcionando aqui inferiormente para formar o nervo esplânico maior. E nós temos ainda do 10º e 11º gânglios, né, do tronco simpático, nós teríamos o nervo esplânico menor e o nervo esplânico ímio se originando do 12º gânglio do tronco simpático torácico, tá? Que a gente não vai identificar aqui porque eles estão realmente num nível bem mais inferior. Mas aqui a gente consegue identificar um pouco dessas fibras do nervo esplânico maior. Então nós vemos que o tronco simpático, ele corre paralelo à coluna. E aí essas fibras que têm trajeto medial, que vão formar o nervo esplânico, que são as fibras aqui do nervo esplânico maior, tá? Esse nervo, ele vai ter como função participar da inervação abdominal, formação lá do plexo celíaco, quando a gente for estudar justamente a inervação das vísceras abdominais. Bom, continuando o estudo do mediastino posterior, nós estamos aqui com o pulmão direito rebatido, então temos uma vista lateral direita da cavidade torácica, e nosso objetivo agora é demonstrar o trajeto da veia ásigo. A veia ásigo, ela forma junto com a veia hemiásigo e a veia hemiásigo acessória o chamado sistema ásigo, que é responsável pela drenagem venosa do tórax, né, além de servir como um caminho alternativo para a drenagem também das estruturas abdominais da parede do abdômen. Então a veia ásigo, ela é uma veia que se origina lá na região do abdômen, ainda, né, na região subcostal, a partir da veia subcostal direita,
e da veia lombar ascendente direita, isso de uma forma simplificada, né? Nós vamos ver que às vezes existem variações nessa formação, mas a gente não está vendo a origem da veia ázigo aqui, mas ela se origina lá no abdômen, atravessa, né, o hiato aórtico e tem esse trajeto ascendente na região anterolateral da coluna vertebral torácica, recebendo como afluentes principais as veias intercostais posteriores. Então, nós temos que nos espaços intercostais, além do nervo intercostal, nós vamos ter as veias intercostais posteriores e as artérias intercostais posteriores correndo nessa margem inferior da costela. Então, lembrar que no espaço intercostal nós temos os vasos e nervos nessa região da margem inferior da costela. Isso é importante quando se fazem, por exemplo, as punções no tórax, né, as toracocenteses diagnósticas ou de alívio, porque vai ter importância no local em que a gente vai fazer a punção, no espaço intercostal. Então, geralmente a gente tenta fugir dessa região da margem inferior da costela, justamente pelo risco de se terem punções, de se puncionar, de ocorrer um acidente com lesão vascular. Então, seria uma situação que a gente teria que evitar, para evitar justamente a contaminação de sangue, por exemplo, na amostra de líquido, quando você está fazendo uma toracocentese diagnóstica. Então, não seria adequado. Mas, em resumo, a veia ázigo, ela vai drenar essas veias intercostais posteriores. Ela tem esse trajeto ascendente. Aqui na região mais alta, já na região do mediastino superior, ela forma essa curva que é o arco da veia ázigo. Esse arco vai ser importante, inclusive, no estudo, né, da face mediastinal do pulmão, porque ele marca também essa face mediastinal. E aqui tem uma estrutura interessante, que é essa veia intercostal superior direita. Essa veia, ela drena o segundo e terceiro espaços intercostais, e ela é justamente importante porque no lado direito ela drena os dois espaços, as duas intercostais posteriores do segundo e terceiro espaços, elas vão formar essa veia intercostal superior direita, que desemboca na veia ázigo. Enquanto que do lado esquerdo a gente vai ver que é um pouquinho diferente, tá? O primeiro espaço intercostal, ele é drenado pela veia intercostal suprema, que aí ela drena o primeiro espaço intercostal e segue direto para a veia braquiocefálica, que tá aqui, ó. A veia braquiocefálica esquerda. Então, ela recebe a veia intercostal suprema, que é a do primeiro espaço, enquanto que a intercostal superior, ela é a veia que drena o segundo e terceiro espaço. Então, aqui a gente observa a veia ázigo, a chegada dela desembocando aqui na veia cava superior. Então, vejam que ela passa superiormente à raiz do pulmão. Então, o pulmão está aqui, a raiz do pulmão direito e o arco da veia ázigo, justamente desembocando aqui na veia cava superior. Veias braquiocefálicas direita e esquerda, veia cava superior. E aqui, lembrando mais uma vez, olha, a relação com o nervo frênico que está passando aqui lateralmente, a veia cava superior e anteriormente a raiz do pulmão direito. Bom, vamos dar continuidade ao estudo do sistema ázigo, agora identificando o lado esquerdo. Então, aqui nós temos o hemitórax esquerdo seccionado, a parede, né, aqui as costelas seccionadas, o pulmão foi rebatido aqui para a direita. Nós identificamos a cavidade pleural também com a pleura parietal retirada e temos aqui a região do mediastino posterior. Então, como elementos do mediastino posterior, nós vamos identificar. Aqui é interessante a gente delimitar e identificar logo a parte descendente da aorta, porque aqui nós temos o arco, né? Então é fácil de identificar esse trajeto descendente da aorta. Aqui a região do esôfago, passando por trás do coração. Então, essa relação do esôfago junto com o átrio esquerdo é extremamente importante na prática clínica. Então, tanto nos exames que se faziam antigamente de esôfago contrastado, mas hoje em dia também com os ecocardiogramas. Então, é importante a gente observar essa relação do esôfago. E aqui nós vamos identificar a veia hemiázigo. Então, a veia hemiázigo, ela é responsável pela drenagem venosa da parede torácica do lado esquerdo. Então, na verdade, a gente tem normalmente uma veia hemiázigo que vai ter uma origem semelhante à veia ázigo do lado direito, embora possam existir variações. Então, a gente está utilizando a descrição mais comum, que é utilizada pelo Gray, pelo o D'Angelo também, onde ele descreve que seria também a origem a partir da lombar ascendente do lado esquerdo e a subcostal esquerda, originando a veia hemiázigo, tá? Aqui a gente identifica. E ela tem um trajeto ascendente
recebendo como tributárias as veias intercostais posteriores do nono, 10º e 11º espaços intercostais, até que ela se curva, ela forma um arco que vai atravessar essa linha mediana, atravessar a coluna, anteriormente a coluna vertebral, para justamente ela vai nesse cruzamento e desembocar na veia ásgo que nós vimos do lado direito. E nos espaços intercostais superiores nós teríamos a veia hemiásigo acessória, que iria drenar do 4º ao 8º espaços intercostais. Então aqui, na verdade, elas formaram uma veia única, então isso também pode acontecer. A gente ter essa continuidade entre a veia hemiásigo acessória com a veia hemiásigo e elas formarem um tronco comum, único, que vai atravessar, cruzar essa região anterior à coluna vertebral para desembocar na veia ásgo. Da mesma forma, o primeiro espaço intercostal, na verdade a primeira veia intercostal posterior esquerda, ela vai desembocar diretamente na veia braquiocefálica esquerda, com o nome de intercostal suprema, e as veias do 2º e 3º espaços, elas vão formar, como a gente viu também no lado direito, a intercostal superior esquerda. Essa veia intercostal superior esquerda, normalmente ela passa nessa região para desembocar também aqui na veia braquiocefálica, e ela vai ter um trajeto entre o nervo vago e o nervo frênico. É interessante essa relação para poder ela chegar a desembocar na veia braquiocefálica esquerda. Às vezes existe continuidade entre essa veia intercostal superior esquerda, que segue para a braquiocefálica, também com a hemiásigo acessória e com a hemiásigo. Então é como se formasse uma rede contínua. Aqui a gente não está conseguindo identificar adequadamente essa veia intercostal superior esquerda, mas nós vamos identificar em outra peça. E aqui nós identificamos também mais uma vez, olha, o tronco simpático, tá? Aqui esse tronco com os seus gânglios simpáticos, E mostrando mais uma vez no espaço intercostal a costela, Então aqui a gente tem o nervo intercostal, tá? A veia intercostal posterior e a artéria intercostal posterior. Então nós vamos ter essa sequência, de veia, aqui veia, artéria e nervo, no espaço intercostal, seguindo na margem inferior das costelas. Lembrar que quando a gente retira a pleura parietal, essa fáscia que nós encontramos aqui, olha como ela fica fininha, é a chamada fáscia endotorácica. E esses músculos que nós identificamos, eles na verdade são chamados de músculos intercostais íntimos. Quando a gente faz uma analogia desses músculos da parede torácica com a parede abdominal, onde a gente encontra um plano neurovascular do abdômen, então existe também essa analogia chamando de intercostais íntimos, essas fibras musculares que são semelhantes ao músculo intercostal interno, mas que elas separam os vasos, como se na parte abdominal a gente também tem entre o transverso do abdômen e o oblíquo interno do abdômen a passagem dos vasos e nervos. Então aqui se faz essa analogia com os músculos intercostais íntimos. Dando sequência ao estudo do sistema ásio, nós estamos aqui com uma outra peça também de tórax, com aquela mesma secção da parede torácica, a parede anterior rebatida, o pulmão esquerdo nós tracionamos, também rebatemos aqui para a direita, e vamos identificar mais uma vez os componentes do mediastino posterior. Então aqui, como eu falei, identificar a aorta, que é uma estrutura grande e fácil de identificar, o esôfago, aqui passando anterior à aorta, nessa região mais inferior, fibras do nervo vago, olha para o plexo esofágico, então aqui a gente vê o trajeto do nervo vago aqui, posterior à raiz do pulmão. E o que nós vamos demonstrar aqui, diferente da outra peça que nós identificamos, é justamente a veia hemiásigo. Aqui nós temos a veia hemiásigo, a veia hemiásigo acessória aqui na parte superior, drenando as veias intercostais posteriores do 3º do 4º ao 8º espaços. E aqui nós identificamos aquela veia que eu falei na outra peça que a gente não conseguiu identificar, a veia intercostal superior esquerda. Aqui se continuando com a veia hemiásigo acessória também, e drenando o 2º e 3º espaços intercostais do lado esquerdo. E interessante de observar que o trajeto dessa veia em direção para desembocar
aqui na veia braquiocefálica, que a gente identifica aqui, aquele primeiro V, né, do mediastino superior. Então eu tenho aqui veia braquiocefálica esquerda, veia braquiocefálica direita e veia cava superior. Então aqui nós vamos identificar o trajeto da veia intercostal superior esquerda, aqui, justamente passando entre o nervo frênico e o nervo vago. Então é uma relação importante. O nervo vago se direciona posteriormente para passar por trás da raiz do pulmão, aqui as estruturas da raiz do pulmão, como a gente identifica, e o nervo frênico, ele se dirige para passar anteriormente à raiz do pulmão e lateralmente ao pericárdio, como nós observamos aqui. Então, entre o nervo frênico esquerdo e o nervo vago esquerdo, nós vamos identificar o trajeto dessa veia pequenininha, bem fina, que é a veia intercostal superior esquerda, que drena segundo e terceiro espaços intercostais do lado esquerdo, né? No caso, as veias intercostais posteriores do segundo e terceiro espaço, e vai desembocar aqui na veia braquiocefálica esquerda. Vamos demonstrar aqui na região do hemitórax direito. Então, nós vamos rebater aqui o pulmão direito. Nós identificamos aqui o pericárdio, o nervo frênico, a cúpula diafragmática. Então, o nervo frênico direito, vamos rebater o pulmão direito. E vamos identificar aqui mais uma vez a veia ásigo, tá? Drenando os espaços intercostais, né? Através das veias intercostais posteriores, e aqui o trajeto da veia ásigo. Aqui nós identificamos a aorta, parte descendente, e entre elas o ducto torácico aqui com o trajeto ascendente para se tornar, na parte mais superior, né, no mediastino superior, se tornar mais à esquerda, né? Então até desembocar no ângulo venoso. Aqui nós identificamos bem nítido o arco da veia ásigo e a veia intercostal superior direita, drenando o segundo e terceiro espaços intercostais, né? As veias intercostais posteriores do segundo e terceiro espaços intercostais. Então aqui a veia intercostal superior e aqui o arco da veia ásigo. Ainda nessa visão, é importante nós mostrarmos a relação da veia ásigo com o ducto torácico. Então, nessa região do mediastino posterior, nós temos essa tríade que é extremamente relevante do ponto de vista clínico, tá? Então, aqui nós temos o esôfago, que foi rebatido, né, as fibras do plexo esofágico, e aqui nós identificamos a aorta, a parte descendente torácica, a veia ásigo, como eu mostrei, e entre eles a gente vai encontrar justamente o ducto torácico. Então é uma relação importante, o ducto torácico passando aqui posteriormente ao esôfago, entre a parte descendente da aorta e a veia ásigo. Então nessa região o ducto torácico está centralizado, ele fica entre essas duas estruturas. Na parte mais alta do mediastino superior é que ele toma um trajeto para a esquerda, para justamente depois atingir o ângulo venoso esquerdo, aquele encontro entre a veia subclávia esquerda e a veia jugular interna esquerda, onde ele vai desembocar, trazendo a linfa drenada de todo o tórax, das regiões de abdômen, pelve, toda a parte de membros inferiores. Então a linfa que vem das partes inferiores vai chegar nessa região através do ducto torácico, né? Então lembrando que o lado direito do tórax ele vai seguir para o ducto linfático direito, assim como a cabeça, a metade direita da cabeça, pescoço e o membro superior direito. Mas as demais partes, todas elas têm sua drenagem linfática centralizada na região do ducto torácico. Agora vamos descrever um pouco a parte descendente da aorta, essa parte torácica. Então a gente falou que o plano transverso do tórax, né, que fica situado, né, que delimita o mediastino superior e mediastino inferior, também é responsável por delimitar o que a gente vai chamar de arco da aorta e depois se continuar como essa parte descendente. Lembrar que aqui, como ramos importantes, nós vamos identificar, olha, as artérias intercostais posteriores, partindo aqui da aorta, nessas, no caso as do lado esquerdo, mas também temos as do lado direito, e por fim ela vai também originar ramos esofágicos, as artérias bronquiais, ramos para o próprio mediastino,
e ela se localiza nessa região central do mediastino, cada vez mais localizada no plano mediano, diferente da posição que a gente encontra da relação dela com o esôfago na parte superior. Então, à medida que a aorta tem esse trajeto descendente, ela vai se tornando, tem um trajeto mais medial até se localizar no plano mediano, onde ela vai atravessar o hiato da aorta para chegar no abdômen. E nessa região ela se relaciona com o esôfago cruza anteriormente a aorta e vai se posicionar à esquerda na aorta para atravessar o hiato esofágico e também chegar na cavidade abdominal. Bom, pessoal, concluímos a parte 2 do estudo sobre mediastino, e quem ainda não viu o vídeo 1 sobre mediastino anterior, médio e superior, dá uma conferida no canal Educação e Anatomia.